E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Biointerativo. Em algum momento da sua vida, você já deve ter adquirido algum tipo de doença causada por vírus, seja ela dengue, febre amarela, resfriado, gripe, hepatite, cachumba, enfim, tem uma infinidade. Para alguns cientistas, os vírus não são considerados seres vivos por não apresentarem algumas características. Para outros cientistas, os vírus são considerados seres vivos por apresentarem algumas outras características. E aí, qual a pergunta que fica? Será que existe vida fora da célula? Criei um mapa mental fantástico, especialmente para você, que foi feito com muito carinho. Vamos acompanhar essa aula de hoje e seja muito bem-vinda. E aí, minha gente, dá uma olhada nesse mapa mental, que ficou incrível aí para você. Esse mapa mental vai estar disponibilizado no Instagram. O link está aqui na descrição. Após assistir a aula, acesse para poder você baixar esse mapa nos seus materiais de estudos. Os vírus, eles apresentam algumas características particulares que não vão englobá-los nos 5 reinos da biologia e nem nos 3 domínios. Porque a primeira característica que ele possui para poder não ser englobado é ser acelular. Acelular, olha o nome novamente, tá? Semântica, no português, ó. A quer dizer o quê? Não. Celular, célula. Ou seja, são organismos que não apresentam célula. Se eles não apresentam células, eles não podem ser caracterizados como seres vivos. Eles não apresentam metabolismo próprio, eles não conseguem se reproduzir sozinhos, de fazer suas reações químicas. Eles podem se cristalizar fora da célula, como acontece com sais minerais, por exemplo. Então, o vírus, fora de uma célula, ele é inativo, ele não consegue fazer nada, tá? O material genético pode ser DNA ou RNA, vai depender do vírus, e é capaz de sofrer alterações, ou seja, mutação. Ele se transforma com o tempo, dependendo do vírus. Por isso que os vírus eles criam tanta resistência a alguns medicamentos, ou com o tempo eles vão criando resistências e gerando novas espécies. A morfologia é diversificada porque eles apresentam estruturas que alguns têm na célula e alguns não. Então, por exemplo, eles não apresentam organelas celulares, mitocôndria, complexo de Golgi, vacúolo, tá? Se você observar, aqui tem 2 exemplos de vírus estruturais, ó. Eles reproduzem no interior da célula, ou seja, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles precisam estar dentro de uma célula para poder se manter vivo. Fora de uma célula, o vírus é incapaz de se reproduzir e de manter sua vida, tá? Estrutura de um vírus: envelope, que é essa camada aqui lipoproteica, uma camada de lipídio. Tem o capsídio, que é uma camada também de proteína, e o material genético no seu interior, que pode ser DNA ou RNA. Aqui nós temos um bacteriófago, que é um vírus que ataca a bactéria. Esse vírus aqui, ele já não tem um envelope, tá vendo? Ele não é envelopado, esse aqui já é envelopado, tá? Então a diferença é que os não envelopados, eles não possuem essa camada bilipídica por fora, como acontece nos vírus envelopados. Os vírus apresentam 2 ciclos reprodutivos, o lítico e o lisogênico. Tá? E aqui são os mecanismos de infecção e de reprodução, que a gente vai comparar com esse ciclo reprodutivo que está aqui. Tá? Então, a primeira coisa que um vírus faz, nesse exemplo aqui, eu vou dar o exemplo do bacteriófago, tá? Especificamente, ok? Que é um vírus que ataca a bactéria. Mas o modo reprodutivo é muito parecido de um vírus para outro, tá? Primeira coisa que o bacteriófago vai fazer, ó, ele vai se fixar a uma bactéria, tá? Uma célula bacteriana. Lembrando que as bactérias têm somente uma célula, são unicelulares. Então, ó, o fago é fixado na parede celular bacteriana. Então, esse vírus vai se fixar à parede,
vai penetrar, né, nessa parede e vai injetar o seu DNA viral dentro da bactéria. Com isso, o que vai acontecer? Esse material genético ele vai se duplicar. A bactéria vai fornecer condições para esse vírus se multiplicar dentro dela e formar novas proteínas virais. Formando novas proteínas virais, vai acontecer a formação de novos vírus e vai chegar um momento de que esses vírus vão estar em grande quantidade e vão romper a membrana dessa bactéria, que é o processo que se chama de lise, que é o que? A quebra da membrana, né? Que é o rompimento da membrana dessa bactéria, vão matar essa bactéria e vão formar novos vírus para poder infectar outras bactérias. No caso do ciclo lisogênico, aqui a bactéria não vai sofrer a morte. O que vai acontecer? O material genético viral, né, o DNA viral, ele vai penetrar, incorporar ao DNA da célula, não ocasionando a morte celular dela de imediato. E se a célula replicar, né, se ela se duplicar, replicar, o material genético do vírus também será replicado. Então, aqui é uma forma de você garantir a hereditariedade. Então, o vírus ele vai injetar o seu material genético, né, conforme foi feito aqui no início. Esse material genético, o DNA viral, vai se juntar com o DNA da bactéria. Ó, e quando essa célula se duplica, vai ter DNA viral em todas as bactérias que forem surgidas a partir dessa bactéria-mãe. Tá? Então, o DNA viral ele vai se perpetuar a partir dessas multiplicações. Mas a morte só ocorre nesse ciclo lítico. Ok? Então, minha gente, esse é o mapa mental de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquecem de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e de compartilhar para outras pessoas também terem acesso. Muito obrigado pela presença e participação de vocês. Um grande abraço e até o próximo mapa.